Bom dia a todos. Quero começar por agradecer as suas palavras muito generosas e intimidatórias até e agradecer o convite que me foi lançado, e é uma honra e um prazer estar aqui, que me trouxe bastantes inquietações. O que é que viria aqui dizer e aqui falar? Eu não sou muito de escrever comunicações, ainda por cima um assunto sobre o qual tenho vivido na pele, tenho acompanhado outros a viver na pele, e portanto esta situação da cultura em Portugal e sobretudo nas artes de espetáculo, que são artes que exigem muitos meios, num país onde se investe pouco na cultura, e sobretudo em situações de crise, torna tudo ainda mais complicado. E como estamos em Fátima, e como também temos atualmente um Papa que tem sido um exemplo a muitos níveis, eu lembrei-me e tenho-me lembrado muito, e por também estou na presença pela primeira vez de uma grande honra, conhecer o Dr. Bagão Félix, que já foi ministro, teve a pasta da Segurança Social, não estou em erro, estou correto, não estou? E das finanças. E das finanças, sim, e das finanças também, já sim. Mas lembrei-me, há um poema que eu gosto muito, do António Nobre, dedicado ao Papa Leão XIII, e que me levou há muitos anos a procurar o Papa Leão XIII, e que é de alguma maneira uma espécie de pai da economia social e de alguma maneira vem criar ou vem colocar o pensamento na questão da segurança social. Segurança social que é alguma coisa que o ator, o bailarino, todos os profissionais das artes de espetáculo, eu quando estou a dizer isto porque há contra-regras, há técnicos de luz, de som, etc., não tiveram durante muitos anos. Ou seja, uma obrigação que existe e que deve ser respeitada e incentivada, porque a segurança social é um bem comum a todos. Por outro lado, as condições não permitiam que estes profissionais acedessem à segurança social. Não só pelo seu regime laboral, da questão dos recibos verdes, mas também pela remuneração que oferiam. São intermitentes de espetáculo, ou seja, períodos que, se até à crise de 2008, um bocadinho antes até, mas a crise de 2008 veio agravar em muito, mas para terem uma ideia, se nos anos 90 os espetáculos tinham por hábito fazerem carreiras de um mês ou um mês e meio, isso permitia pelo menos haver 3 meses de espetáculos, ou de contrato, pelo menos, quer dizer, sem contrato. Quando estou a dizer 3 meses de trabalho, mas é sem contrato, sempre sem contrato. Entretanto, com as estatísticas, o que interessa é a quantidade, não interessa a qualidade. Aquilo que começou a haver foi um esvaziamento, mas um número de espetáculos constante, poucos espaços. As companhias começaram a ser penalizadas pelo facto de terem estruturas pesadas, portanto, houve aqui uma espécie de incentivo do próprio Estado a que as companhias deixassem de ser companhias e passassem a ser estruturas de produção. A partir desse momento, as estruturas começam a esvaziar-se, a terem só 1 ou 2 pessoas a trabalhar e, portanto, tudo o resto contratado à peça. E a abdicarem de espaços. E quando não abdicaram de espaços, por exemplo, no caso do Porto, veio a autarquia expulsar companhias dos seus espaços para tomar conta deles e fazerem esse número, sobre a perspectiva de que havia muita oferta e, portanto, era dar espaço a toda a festa. E isto veio aumentar a precariedade enormemente.
Ou seja, uma cidade como o Porto, eu vou falar do Porto porque é a realidade que conheço melhor, mas que é exemplo para o resto, onde existem 4 escolas de teatro, onde saem aspirantes a ator, bailarina, neste caso há uma de dança também, mas aspirantes a atores, sobretudo, a cenógrafos, a desenhadores de luzes. Portanto, temos aqui muitos profissionais a sair, então a solução que encontram é criar pequenos grupos e vão fazendo espetáculos e depois são acolhidos nesses espaços municipais. Têm direito a fazer 1, 2 representações e acabou. Portanto, as carreiras acabaram. Portanto, hoje em dia aquilo que acontece é terem trabalhos de mês e meio, 2 meses no máximo dos máximos, e portanto já aqui existe uma outra precariedade. A pandemia acabou por ser, que provavelmente, vamos ver, o futuro dirá, talvez a pequena, grande salvação para o setor da cultura. Porque de repente acho que o país ganhou consciência da situação em que nós vivíamos. Eu fundei em 2012 uma associação chamada Apuro, que tem, além da produção cultural que tem e que produz, não é? Quer na área do teatro, da dança, da música, das edições, tem um lado de apoio social. Importante, aliás, foi o grande objetivo pela qual foi criada em 2012 e, portanto, esteve muito relacionada com a questão da crise anterior, para poder acudir a situações de pobreza extrema. E os apoios que damos normalmente são apoios financeiros, que é exatamente para as pessoas poderem pagar as suas contas. Atualmente, e porque a pandemia veio criar novas instituições que vieram dar apoios, uma delas a União Audiovisual, que faz distribuição de cabazes alimentares, e portanto aqui agora nós também na área do Porto somos nós a fazer. Mas o apoio que nós damos, embora a associação esteja no Porto, é a nível nacional. Apoiamos pessoas no Algarve, no Alentejo, ou em Trás-os-Montes, e portanto toda a gente tem acesso a esses apoios, dentro daquilo que são as nossas limitações, obviamente. Dizer que nós tivemos com a pandemia um reconhecimento do nosso trabalho e conseguimos angariar mais fundos, mas quando a pandemia saiu, nós chegámos a setembro e tínhamos algum pecúlio para produções, e nós, no ano 2020, chegámos a setembro e já não pudemos acudir a mais ninguém, porque gastámos tudo aquilo que tínhamos, tudo. Foram-se os projetos à vida, os projetos todos que tínhamos, portanto, gastámos tudo, e em setembro começaram-nos a chegar as pessoas do circo, que ainda vivem numa situação ainda mais precária do que nós, estão absolutamente dependentes de bilheteiras e dos espetáculos ao vivo, e, portanto, foi absolutamente trágico o que as pessoas do circo viveram. E, portanto, isto foi o estado. Agora, quando eu quero dizer que a pandemia talvez tenha sido porque essa consciência, e houve até medidas muito excepcionais que foram tomadas, ou seja, a determinada altura, quando as medidas surgiram, de repente eles reduziram, bastava ter 3 ou 4 meses de contribuições à Segurança Social para se poder ter acesso aos apoios, porque a realidade é esta, é que nós portanto, funcionámos dentro daquilo que são o regime do recibo verde, portanto, era-nos feito o cálculo daquilo que se ganhava no ano anterior e depois no ano seguinte ia-se pagar aquilo que se tinha ganho no ano anterior, e muitas vezes um ano pode correr bem, o ano a seguir pode ser uma desgraça total. Então as pessoas, nós todos, eu quando estou a dizer as pessoas, estou-me a incluir dentro destas pessoas sempre, é um coletivo. Funcionávamos, abre atividade, fecha atividade, abre atividade, fecha atividade, e de preferência concentrar os recibos todos num ou 2 meses. Portanto, num ou 2 meses, isto em termos, quando chegarmos à idade da reforma, vocês estão a ver a miséria em que vamos estar. Pronto. A partir do momento que passou a ser agora aquelas declarações trimestrais, alguns de nós, pronto, começamos é trimestral, já não há esta, pronto, vai, mas continuamos a não perceber porque é que não é feito logo no próprio recibo, desconto logo automático, cada vez que, mas pronto, essa medida parece que, não sei, demora imenso tempo
Vai demorar, parece que vai demorar muito tempo a ser criada, mas seria o mais óbvio, até por uma questão de quem paga perceber o que é que se desconta. Isso até seria educativo, seria pedagógico. Mas pronto, mas a situação tem sido muito grave. E agora, mesmo se há situações em que há gente a trabalhar demais, ainda continua a haver gente que ainda não recuperou dessa pandemia. E depois essa pandemia ainda trouxe mais agravantes do ponto de vista psicológico e do ponto de vista de consumos. Também, isto para dizer que somos uma população, eu felizmente escapei sempre a isso, mas somos uma população que tem tendência para consumos, sobretudo álcool. E, portanto, esta pandemia veio agravar mais essas situações. Pronto. Agora, isto para dar aquilo que é um panorama daquilo que tem sido, o que é viver na cultura. E nós não tínhamos ilusões que as coisas já foram melhores no passado. Existe uma casa do artista que tem a ver com, porque até aos anos 90, mesmo os atores trabalhavam tudo com contratos de trabalho, depois, a partir dos anos 90 é que se começou a generalizar esta questão dos recibos verdes e esta questão dos recibos verdes tirou consciência social às pessoas. Tem uma outra agravante que é tirar a consciência social às pessoas. Mas, apesar disto, não tínhamos dúvidas, por muito que nós achemos que as pessoas que são famosas e que vemos na televisão passam por períodos de períodos de desemprego. Nesta profissão há sempre períodos em que as pessoas não têm trabalho. Recentemente morreu uma grande senhora de teatro, Eunice Munhoz, nos anos 70 estava sem trabalho. Passámos todos por aí. Eu se até 2008 consegui viver do teatro, exclusivamente do teatro, remediadamente, mas vivia daquilo que eu gostava de fazer. Eu desde 2008, 2009, tornei-me aquilo que eu costumo dizer publicamente: o que é que fazes? Sou um biscateiro. Porque a determinada altura, para sobreviver, comecei a ir para todas as frentes. Foi ótimo para mim, por exemplo, estou a fazer uma coisa hoje em dia que adoro fazer, que é dar aulas. Que eu, até 2008, recusava. Quando me convidavam, dizia assim: há outros colegas meus que estão a fazer isso, e passava para esses colegas, porque eu estava, e também porque não fazia sentido estar aqui a acumular coisas, mas efetivamente a determinada altura isto torna-se tão instável que é muito difícil nós não acumularmos trabalhos. O que isto também tem outras consequências, não é? Eu tento ter uma visão, ganhar distanciamento. Estou a falar no meu caso pessoal, para vocês terem um pouco a noção. Eu alimento-me de alguma maneira das férias que vou ter, porque, por exemplo, eu estou a passar um período, eu já não sei quando é que tive a minha última folga. Amanhã vou trabalhar também, estou a trabalhar imenso, até porque a associação obriga-me, o tempo livre que eu tenho de voluntariado, trabalhar para a associação. Mas o que quero dizer é que nós não temos a possibilidade de ter um trabalho regular. Portanto, se ele aparece, nós aproveitamos tudo, porque já sabemos que vamos estar 1 ou 2 ou 3 meses sem fazer nada. E, portanto, nós temos que estar aqui sempre nesta instabilidade e a amealhar para podermos aguentar o período que vamos estar sem trabalho, que será certo. Esse período vai acontecer. Porque o esvaziamento da cultura que falou o senhor que está aí atrás tem a ver com isso, porque a cultura é valor e estamos a esvaziar valores, porque a precariedade que existe, por exemplo, na cultura, porque nós temos aqui o problema, eu falei na questão dos recibos verdes. Os recibos verdes não são um problema, eles não foram criados para provocar problemas a ninguém. Não foram. Agora, a partir do momento em que as pessoas da cultura também não têm cultura, adotam práticas
pouco saudáveis, porque estamos a falar de quem contrata e quem dirige. Portanto, não estamos... Aqui, tudo isto são questões de cultura. A questão dos acolhimentos e da questão das migrações também é uma questão de cultura e uma questão de valor. E nós temos que... E às vezes é difícil passar, porque nós estamos numa sociedade, efetivamente vai tudo dar, de pensamento simplista, e esse pensamento simplista é perigosíssimo. As análises pela rama e assim à primeira vista. Quando houve aqui, atenção, vou corrigir isto porque isto não existe, não se pode falar no passado. A crise migratória, porque ela continua, não é? Nós sentimos-la, e quando falamos sobretudo dela, falamos da questão da Síria, da África, portanto no Mediterrâneo que aqui estava. Eu trabalho também devido à associação que tenho muito com sem-abrigo, com excluídos sociais, e portanto logo na altura criaram-se logo vários temas, e nomeadamente a Igreja Católica, também, e muito bem, de alojamento para esses migrantes. E de repente entre os sem-abrigos, quer dizer, nós não nos arranjam uma casa e agora o problema não pode ser colocado assim. Todos também, já viram, também são uns desgraçados, então vocês estão agora desgraçados contra desgraçados? Não, temos que pedir casas para todos. E portanto, e a conversa e chegarmos à questão da tolerância, que é fundamental, e chegarmos a que estamos todos no mesmo barco, estamos todos a navegar para o mesmo lado.